Bem, nós vamos falar a respeito do dom de línguas. Só que primeiramente quero deixar bem claro a vocês que o meu intuito em gravar esse vídeo é simplesmente pelo fato de que algumas pessoas têm me questionado, me perguntado a respeito do meu posicionamento nas redes sociais. Então, para facilitar, para que eu não precise ficar respondendo sempre a mesma pergunta, então decidi fazer esse vídeo direcionado a esses irmãos que me perguntam, que questionam a respeito do meu posicionamento quanto ao dom de línguas. Essa é a primeira consideração que eu quero deixar bem claro. Quando nós falamos a respeito de qualquer assunto, seja ele qual for, nós devemos fazer algumas perguntas direcionadas ao assunto. Por exemplo, se nós estamos tratando a respeito do dom de línguas, nós precisamos entender primeiro o que é dom de línguas, depois nós vamos entender qual é a finalidade do dom de línguas e por aí vai. Então é necessário fazer algumas perguntas a respeito do assunto a qual nós vamos tratar, no caso o dom de línguas, e eu quero fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, e eu vou procurar responder essas perguntas ao longo desse vídeo. Bem, quando nós falamos a respeito do dom de línguas, primeiramente nós precisamos definir à luz das escrituras que línguas são essas. Porque tem-se dito por aí a respeito de língua dos anjos ou línguas estranhas, mas nós precisamos olhar para as escrituras para definir que tipo de línguas foram faladas naquele tempo. Então eu quero levar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, e nós vamos ver nesse texto conhecidíssimo e famoso a respeito de quais línguas eram faladas naquele tempo. Que língua os apóstolos falaram? E nós vamos ver nesse texto de Atos capítulo 2, então acompanhe comigo na leitura. O texto diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Bem, até o versículo 4 nós percebemos que eles estavam reunidos em um determinado lugar no dia da festa de Pentecostes, e no versículo 4 nós vemos que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Agora a pergunta é: que línguas são essas? E o contexto vai nos responder que línguas são essas. Veja o versículo 5 em diante. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, da onde? De todas as nações que estão debaixo da terra. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por que essa multidão estava confusa? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aquelas pessoas de outras nações que estavam em Jerusalém, talvez por causa do dia do Pentecostes, ou simplesmente porque ali era uma passagem estratégica para o mar Mediterrâneo, e por essa razão havia várias pessoas de várias nações naquele local, e elas ficaram assustadas, confusas. Por quê? Porque estão ouvindo pessoas falar no seu próprio idioma. E veja o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então eles ficaram assustados e se maravilharam, dizendo um ao outro: que é isso? O que está acontecendo? Esses aí que estão falando no nosso idioma, eles não são galileus? Como é que eles estão falando no nosso idioma? E no versículo 8: Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então essas nações, esses povos que será citado agora no próximo versículo, mostra que eles ficaram assustados, admirados. Por quê? Porque alguns galileus incultos, alguns galileus iletrados estavam de repente falando na língua deles. Como é que eles aprenderam o nosso idioma? Como que pode esses simples galileus falar as maravilhas de Deus na nossa própria língua materna ou no nosso próprio idioma? E agora, a partir do versículo 9, eles citam uma lista das nações que estavam ali: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia,
a Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, parte da Líbia que estão junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar do quê? Das grandezas de Deus, dos mistérios de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam, dizia que estava cheio de moço. Daqui em diante, Pedro se levanta, se põe em pé e faz um discurso, um sermão aqui naquele dia. Bom, então nós claramente entendemos, em primeiro lugar, que as línguas, elas são línguas comuns, são idiomas que foram falados pelos apóstolos. Na verdade, o dom de línguas, ou essa capacidade em falar em línguas que foi dada no primeiro século, era a capacidade sobrenatural que Deus dava a indivíduos que nunca aprendeu sequer esse idioma e de repente são dotados pelo Espírito Santo a falar em um idioma jamais aprendido. É isso que é o dom de línguas. É essas línguas que eram faladas nas Escrituras. Então esse é o primeiro detalhe que nós devemos ter com relação ao dom de línguas. Bem, a segunda pergunta que nós fazemos é a respeito da finalidade do dom de línguas. Afinal, para que serve o dom de línguas? Qual é a finalidade desse dom? É muito importante nós entendermos essa finalidade. Bem, nós sabemos que todos os dons, eles foram dados com um propósito específico. E quando nós falamos a respeito do dom de línguas, também nós devemos levar em consideração a finalidade desse dom. Afinal, para que serve o dom de línguas? E nós precisamos abrir as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 14. Lembrando que no capítulo 12 em diante, até o capítulo 14, o apóstolo Paulo está tratando a respeito de dons. E também ele vai falar a respeito do dom de línguas, porque havia uma grande confusão na igreja de Corinto no seu tempo, e por isso ele aborda essa questão do dom. E no capítulo 14, no versículo 22, nós temos ali Paulo explicando para nós a finalidade do dom de línguas. Para que serve, afinal, o dom de línguas? Então abra sua Bíblia no capítulo 14, versículo 22, e nós vamos ver o que as Escrituras nos diz a respeito da finalidade do dom de línguas. Para que serve o dom de línguas? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, diz assim o texto: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E depois ele vai falar da profecia. A profecia, ao contrário das línguas, não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que nós temos basicamente aqui? Nós temos o apóstolo Paulo nos dizendo que o dom de línguas na verdade, tem a finalidade de servir como um sinal para os infiéis. Eu já perguntei para várias pessoas a respeito do que elas pensam a respeito desse sinal. Como é que isso funciona? Crendo na contemporaneidade desse dom, como é que isso funciona hoje em dia? Então a maioria diz, quando o incrédulo vai na igreja, ele vê os irmãos falando em línguas e aquilo serve de sinal para ele. E a pergunta que eu faço é, mas sinal? Sinal para quê? Sinal de quê? E sempre escuto grilos entoando na minha cabeça, porque não há respostas quanto a isso, ou quando há respostas são as mais absurdas possíveis, que não condiz com o contexto. Bem, Paulo diz, o dom de línguas serve de sinal para os infiéis, para os incrédulos. Então nós devemos fazer duas perguntas a esse texto. A primeira pergunta que nós fazemos é, quem são esses infiéis? E a segunda pergunta que nós fazemos é, que sinal é esse? Sinal de quê? Então, primeiramente, vamos responder a primeira pergunta. Quem são esses infiéis que aparecem no texto? Como é que nós descobrimos? Nós descobrimos pelo contexto. No versículo 21, na verdade, se você ler o versículo 21 em diante, que é o versículo que antecede este que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo vai dizer, está escrito na lei. O que está escrito na lei? Ele vai citar, por gente de outras línguas e por outros lábios, outras línguas, preste atenção, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor.
Bem, de onde que o apóstolo Paulo tirou isso, primeiramente? O apóstolo Paulo tirou isso de Isaías 28, do versículo 11 e versículo 12. Foi daqui que o apóstolo Paulo tirou isso. E a pergunta que você faz, bem, mas ele disse que está escrito na lei. Mas o profeta Isaías, ele não é a lei. O profeta Isaías faz parte dos livros proféticos, um dos profetas maiores. Então, como é que o apóstolo Paulo disse que está escrito na lei e cita Isaías? O apóstolo Paulo errou, então? Não, absolutamente. O que o apóstolo Paulo fez? Por que ele citou Isaías? Porque o próprio Isaías fez uma citação da lei. Então citar Isaías é o mesmo que citar a lei, porque o próprio Isaías extraiu o seu pensamento da lei. E com isso em mente, entendendo que essa questão do sinal está relacionada com a lei, nós entendemos que esse sinal que foi dado aqui é direcionado a um povo. E quem é esse povo? Ao povo que está debaixo da lei. Quem que está debaixo da lei? Os gentios? Não. Os judeus. Então, quem são esses infiéis que aparecem no texto? Esses infiéis que aparecem no texto são os judeus. Para nós entendermos melhor essa ideia, nós temos que olhar para o local da extração desse texto, do local onde Paulo extraiu os seus argumentos. Paulo disse que está escrito na lei, citou Isaías, nós não precisamos ler o texto de Isaías, porque ele já está aqui no próprio 1 Coríntios, mas nós vamos olhar para o texto da onde o profeta Isaías extraiu o seu argumento, extraiu o seu ensinamento. Isaías diz que por meio de homens de outras línguas ia falar com esse povo, mas mesmo assim eles não iriam dar ouvidos. Vamos ver o que as Escrituras, o Antigo Testamento, nos diz a respeito desses infiéis e que relação tem com esse texto. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 49 em diante. Veja o que as Escrituras nos diz. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerás do fruto dos seus animais, etc, etc. Bem, para nós não precisarmos ler o contexto, o que o texto está dizendo? Se você observar à luz desse contexto, o povo de Israel está preparando para entrar na Terra Prometida, lembrando que aqueles que iam entrar não iam entrar mais por causa da questão dos 12 espias, da incredulidade deles, então eles não iam entrar mais, o povo fica rodeando no deserto até que todos morram, e agora essa nova geração, os filhos desses que morreram, estão prestes a entrar na Terra Prometida. Então o que é preciso fazer? Recapitular a lei. Então Deuteronômio, conforme nós já sabemos, é uma recapitulação da lei. Então Moisés está recapitulando a lei para apresentar a esses que vão entrar na Terra Prometida. Então ele começa a listar uma série, já no final do livro, no final de Deuteronômio, uma série de bênçãos e maldições. O que são as bênçãos e maldições? As bênçãos são aquelas que eles receberiam se eles permanecerem fiéis aos estatutos que foi dado pelo Senhor. Então, se vocês me obedecerem, vocês serão prósperos, vocês serão isso, vocês serão aquilo, etc e tal. Basta você ler o contexto. E depois, no final, ele começa a listar maldições. E ele cita diversas maldições aqui que você pode ler na sua casa com calma. E quando chega no versículo 49, uma das maldições que Moisés traz ao povo, que Deus deu para Moisés, para que ele apresentasse ao povo, é exatamente essa: o Senhor levantará contra ti, ou seja, se vocês se tornarem obstinados, desobedientes quanto aos meus estatutos, quanto à minha lei, então vai acontecer uma série de maldições contra vocês. E uma dessas maldições é essa que está no versículo 49. O Senhor vai levantar contra ti, contra vocês, o quê? Uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia. E olha um detalhe: nação cuja língua não entenderá.
O que acontecia? Então, todas as vezes, depois acompanhando ao longo da história das Escrituras do Antigo Testamento, você vai perceber isso. Todas as vezes que Israel se obstinava em seus pecados, abandonava os estatutos do Senhor, o que acontecia? Logo, eles ouviam outro idioma se aproximando deles e eles já sabiam que era sinal de juízo. Opa, os assírios, eu estou escutando um idioma diferente aos os assírios entravam e acabavam com tudo. Então, todas as vezes que Israel se obstinava em seus pecados, Deus enviava um sinal a eles. E esse sinal era sinal do quê? Um sinal de juízo. Deus enviava um sinal de juízo a esse povo. E o sinal de juízo era o quê? Era eles ouvindo uma nação falando uma língua que eles não compreendiam. Estavam obstinados, abandonaram o Senhor. De repente, escutavam se aproximando deles um idioma estranho, um idioma que eles não conheciam. E isso era o quê? Isso era sinal de juízo sobre Israel. Sempre que isso acontecia, logo em seguida, essa nação invadia Jerusalém e arrasava com Jerusalém. O povo se arrependia novamente, pedia perdão ao Senhor, o Senhor os restaurava novamente. Não passava muito tempo, o povo mais uma vez abandonava os estatutos do Senhor, abandonava a aliança do Senhor. E o que acontecia? Opa, um novo idioma se aproximando agora. O idioma babilônico chegando e é sinal do quê? Sinal de juízo. Então ouviram o idioma babilônico porque se obstinaram. Então eles, ao ouvirem um outro idioma se aproximando deles, eles já sabiam, o nosso juízo está próximo. É um sinal de juízo para nós. É esse sinal que está na lei e é esse sinal que o apóstolo Paulo aponta em 1 Coríntios, capítulo 14. Bem, para nós entendermos melhor essa questão, vamos ver como é que os profetas, ou pelo menos 2 profetas, olharam para esse texto e fizeram a ligação com a nação que os dominava. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 5, Jeremias 5,15. O que acontece? Novamente aqui é aquele contexto. O povo estava obstinado e Deus já estava mandando juízo sobre eles. Estava mandando o sinal de que o juízo viria sobre eles. Veja o capítulo 5, versículo 15 de Jeremias. Veja como ele olha para esse mandamento, para essa lei que estava em Deuteronômio. Veja o que ele diz. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe. Olha, mesmo detalhe de Deuteronômio. Ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Então, eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela fala. O que isso significa? Quando Jeremias falou isso ao povo, o povo logo ligou isso com Deuteronômio e entendia. Isso é um sinal de juízo sobre nós. Mesmo que a maioria não dê ouvido ao profeta Jeremias, mas isso apontava para um juízo, para um castigo de Deus que viria sobre o povo. Então todas as vezes que eles ouviam uma nação vindo de longe, uma nação vindo se aproximando perto deles, eles logo ouviam outro idioma, eles já sabiam, opa, juízo de Deus está se aproximando. Então era dessa maneira que os escritores do Antigo Testamento olharam para o livro de Deuteronômio, para o capítulo 29 que nós acabamos de estudar. Mas se você atentar para Isaías também, Isaías capítulo 33, versículo 19, nós vamos ver algo interessante também nesse texto. Então abra sua Bíblia em Isaías 33, 19, o texto diz o seguinte: você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura com sua língua estranha e incompreensível. Bem, veja como o profeta Isaías, ao falar da restauração de Israel, o que o profeta Isaías está fazendo? Isaías está trazendo esperança a Israel. Certamente eles vão ser levados para o cativeiro, eles vão sofrer no cativeiro, mas haverá um dia em que eles serão restaurados novamente. Então o profeta traz esperança a esse povo que estava sendo levado para o cativeiro, que estava sob o juízo de Deus. Ele diz, um dia você não tornará a ver aquele povo de fala arrogante,
com a sua fala obscura, com a sua língua estranha. Ou seja, um dia vocês não vão ouvir mais essa língua estranha. E quando vocês não ouvir mais, significa que o juízo de Deus já se afastou de vocês. Por quê? Porque enquanto essa língua obscura, essa língua que você não compreende, esse idioma que você não compreende, estiver próximo de você, é porque o juízo de Deus está sobre você. Porque essa é uma promessa que foi feita em Deuteronômio. Se vocês obedecerem, se manterem fiéis às minhas palavras, se manterem fiéis aos meus estatutos e mandamentos, o que vai acontecer? Bênçãos cairão sobre vocês. Ele cita várias. Mas se vocês se obstinarem em seus pecados, não ouvirem as minhas palavras, se tornarem infiéis, para usar a palavra que o apóstolo Paulo usou, se tornarem infiéis, então vocês serão atacados, vocês ouvirão uma nação longínqua se aproximando de vocês, e essa nação falará uma língua que vocês não compreenderão. Esse era um sinal de juízo sobre eles. Por essa razão, o apóstolo Paulo faz essa ligação. Ele cita primeiramente a lei, no versículo 21, e logo em seguida ele fala, portanto, ou por essa razão, por esse motivo, a língua é um sinal para os infiéis, ou para os incrédulos, como algumas versões dizem. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Paulo está olhando para o profeta Isaías, e o profeta Isaías que estava olhando para Deuteronômio, e ao olhar para tudo isso, na mentalidade deles, que conheciam essa lei perfeitamente, pois eram judeus, eles sabiam que todas as vezes que eles ouvissem um outro idioma, então isso era sinal de juízo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o episódio que estava acontecendo aqui em Coríntios, onde as pessoas estavam falando em outros idiomas por uma capacitação sobrenatural de Deus, quando nós olhamos isso no texto, nós entendemos o porquê o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se dirige ao seu povo e dá um alerta. Se você ler com cuidado o capítulo 2 de Atos e ver o sermão que o apóstolo Pedro traz, você perceberá o tom de urgência que ele apresenta, o tom de gravidade em que ele se dirige aos seus compatriotas, ou são irmãos, conforme ele diz, e ele segue fazendo o seu discurso. Então, se você entrar na cabeça de Pedro e entender o porquê ele está fazendo, porquê ele está pregando com essa urgência, você vai saber, você vai entender que é por quê. Porque ao ouvir outra língua sendo falada naquele dia, ele logo ligou com Isaías, ele logo ligou com Jeremias, que ligou com Deuteronômio, e ele sabia que aquilo ali era apenas um sinal que estava prestes a vir sobre os judeus. Qual era o sinal? Era um sinal de justiça que viria, era um sinal de juízo que cairia sobre os judeus. Então, nós já conseguimos identificar a quem esses sinais foram dados. Esses sinais que o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 14, é um sinal que foi direcionado aos judeus, não foi direcionado aos gentios. Então, nós conseguimos já definir esse sinal. E também, ao contexto, nós descobrimos que sinal é esse. Sinal de quê? Nós vimos que era um sinal de juízo. Por isso o apóstolo Paulo cita a lei, e por isso ele pode dizer, portanto, por essa razão, por esse motivo, as línguas são sinais para os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os judeus incrédulos, os judeus infiéis, os judeus que não permaneceram fiéis aos estatutos. Então, talvez você queira citar o capítulo 14, do versículo 2 em diante, e talvez você queira argumentar dizendo que existe uma outra finalidade para o dom de línguas. Talvez você queira dizer que as línguas servem também para a sua própria edificação, pois afinal o texto bíblico nos diz que quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas será mesmo que o apóstolo Paulo está propondo essa ideia de um único dom que serve para edificação individual? Será que é essa a ideia do apóstolo Paulo ao mencionar esse texto? Então vejamos aqui no capítulo 14
isso. E vamos olhar o capítulo 12, porque nós não podemos pegar o texto e isolá-lo do seu contexto. Se nós observarmos o capítulo 12 inteiro, eu peço a você que leia com atenção na sua casa, dando ênfase, principalmente no versículo 7, você vai descobrir que ao longo do capítulo 12, o apóstolo está falando da importância da união do corpo, a importância dos membros do corpo, a importância da edificação mútua um do outro. Então Paulo traça no capítulo 12 inteiro esse argumento, mostrando que Deus deu apóstolos, deu profetas, deu vários tipos de dons, que é citado ali, com a finalidade do quê? De edificar o corpo de Cristo. Então ele mostra que o dedinho é importante, que o olho é importante, ele vai mostrar que cada parte do corpo tem a sua importância, e todo o corpo age em função dos demais. Basta você ler o capítulo 12, você vai perceber esse raciocínio de Paulo quanto à unidade da igreja, quanto à razão dos dons ser dado, para a edificação de todos. Será então que o apóstolo Paulo está se contradizendo? Pois afinal, no capítulo 12 ele mostra que os dons, se você observar aqui o versículo 7, a cada um porém é dado a manifestação do Espírito visando o quê? Visando o bem comum. Então, os dons são dados com uma característica específica, visando o bem comum. Ou seja, o dom que você tem, o dom que você recebeu, seja ele qual for, é um dom que tem que visar o bem comum da comunidade. Tem que ser um dom que haja de maneira que edifique a comunidade. Então, será que no capítulo 14 o apóstolo Paulo errou aqui? Ele esqueceu do que ele havia falado no capítulo 13? Se nós lermos com cuidado, nós vamos ver que de fato o apóstolo Paulo está mostrando o seguinte: quando você fala em línguas e não há quem interprete, ou seja, você está edificando a si mesmo, você está usando o dom. Depois nós vamos entender como é que significa esse edificar a si mesmo. Você está usando o dom, você está se edificando. Você está usando o dom, de fato, mas você está usando o dom não de maneira adequada, porque qual é a maneira correta? Qual é a finalidade dos dons? Os dons foram dados para a edificação da igreja. Os dons foram dados para que o seu irmão cresça. Portanto, se você está usando um dom e esse dom simplesmente traz edificação para você, então você não está usando esse dom correto. Então, afirmar que o dom de línguas foi dado com a finalidade de você ser edificado sozinho no seu quarto, na sua casa ou na sua igreja, é um tremendo engano, porque no capítulo 12 Paulo não dá espaço para isso. Esse argumento de que você tem um dom que serve para a sua própria edificação, que você pode fazer sozinho, isso não se enquadra no capítulo 12. Então o que você deve fazer? Você deve sujeitar o seu pensamento a todo o contexto. Então por que o apóstolo fala quem fala em línguas edifica a si mesmo? Na verdade, nós temos por trás disso uma crítica velada, porque se você olhar o capítulo 2, ficará evidente isso. Então, portanto, não há essa ideia de que há um dom, que esse dom de línguas foi dado por Deus para você e você fala ele sozinho. Se tiver intérprete, tudo bem. Se não tiver, você aproveita para você ser edificado. Se isso de fato acontecesse, você estaria indo contra o princípio que o apóstolo Paulo abordou no capítulo 12. E você está usando o dom, mas não está usando de maneira correta. O dom foi dado para a edificação do corpo, mas você está usando para a sua própria edificação. Portanto, você está equivocado, você está errado. Por que o apóstolo Paulo pede que haja intérprete? Exatamente para que o dom alcançasse o seu objetivo, o seu alvo, a edificação da igreja. Quando alguém falava em línguas e não havia intérprete, ninguém era edificado, a não ser aquele que fala. Por que aquele que fala era edificado? Porque quando você é usado por Deus, quando Deus te dá um dom e Ele te usa através desse dom, é claro, é evidente que você mesmo é edificado. Por exemplo, se Deus deu um dom de ensino para você, e você estuda na sua casa para ministrar uma aula, e só que você ministra a aula somente para você. Você é um cara orgulhoso e fala, não, vou pregar só para mim mesmo. De fato você vai ser edificado. Por quê? Porque você estudou, você pesquisou e você está ouvindo aquilo que você mesmo está propondo. Então você de fato é edificado. Então aquele que fala em línguas e não interpreta, ele é usado por Deus, de fato, ele foi usado por Deus, ele recebeu esse dom, conforme nós já mencionamos. O dom de línguas é um dom sobrenatural de Deus, então é Deus quem dá.
através do Espírito Santo. Então a pessoa que usufrui desse dom, de fato, ela é uma pessoa que edifica a si mesma, porque está sendo usada por esse dom. Entretanto, ela está usando o dom de maneira equivocada. Então não há espaço no texto bíblico para essa ideia de que o dom de línguas pode ser usado sozinho na sua casa ou em qualquer lugar, porque afinal estou edificando a mim mesmo. Nenhum dom serve dessa maneira. Nenhum dom foi dado para edificação pessoal. Todos os dons foram dados para a edificação da igreja. Portanto, seja lá qual dom você tiver, mesmo que não seja o de línguas, né? Se você crê que eles existem ainda hoje, mesmo que não seja o dom de línguas, qualquer dom que você tenha, se você estiver usando e não edificando seus irmãos, você está indo contra o princípio que o apóstolo Paulo estabeleceu no capítulo 12. Que é de que o dom é dado para edificação da igreja. Mas se nós olharmos também para o capítulo 14, há um texto que talvez você queira citar, e esse texto sempre é levantado quando eu exponho a minha posição quanto ao dom de línguas. Então, provavelmente, se você conhece as Escrituras e se você é um defensor dos dons de línguas na atualidade, você provavelmente conhece também esse texto. O texto de 1 Coríntios, capítulo 14 e em diante, eu quero ler com você. O texto diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas, esse aqui é o texto, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Talvez esse é o texto que você quer citar. Afinal, o que significa esse texto? Essa semana, ouvindo um debate na televisão a respeito do dom de línguas, e alguém estava defendendo uma ideia de que havia na história da igreja, havia na igreja primitiva 2 tipos de dons. Um era o dom de idiomas, que nós vimos no capítulo 2 de Atos. Ficou claro para nós que as línguas faladas ali eram línguas humanas, plenamente humanas. Então essa pessoa estava defendendo que houve um dom de línguas humanos e um dom de humano e um dom de línguas estranhas, um dom de línguas que você não consegue entender, que é o que é falado por aí. Esse professor aí, ou esse pastor, sei lá quem era, estava defendendo essa possibilidade. E a base dele era exatamente esse texto, porque esse texto parece o seguinte: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus fala. De fato, ninguém o entende, mas o Espírito fala mistérios. Então, olhando para esse texto, parece que essa pessoa até que tem razão. Mas será que tem mesmo? Será que esse texto significa isso? O que nós devemos fazer? Na verdade, esse é um texto complicado até mesmo para quem defende o dom de línguas, pois afinal, o que é falar mistérios? Aí quando se fala na palavra mistério, aí barbarizam por aí. A palavra mistério tem inúmeros significados. Mas como é que nós descobrimos o significado da palavra mistério? Olhando para o próprio apóstolo Paulo. Paulo nos deu o significado da palavra mistérios em outras passagens, e nós precisamos olhar para essas passagens e descobrir o que é esse mistério, porque quem fala em línguas, lembrando, sem intérprete, não fala aos homens, fala a Deus e fala mistérios. Então, o que são esses mistérios? Então vamos ver, na luz das Escrituras, o próprio apóstolo Paulo explicando para nós o que é esses mistérios. Então vamos descobrir à luz das Escrituras. Então vejamos algumas menções da palavra mistério ao longo das cartas que o apóstolo Paulo usou. E todas elas nós vamos ver que esse mistério sempre tem uma ligação com a mensagem do Evangelho, a mensagem ligada a Cristo. Então o que é mistério? Paulo vai nos ensinar que o mistério nada mais é que aquelas verdades que outrora estavam ocultas, mas que agora foram reveladas, a saber, Jesus Cristo, a saber, a mensagem, a saber, o Evangelho. Então esse mistério está relacionado com o quê? Com a salvação que veio através de Cristo Jesus. E Paulo vai mostrar essa verdade ao longo das suas cartas no Novo Testamento. Então, olha aqui em primeiro lugar, Romanos capítulo 11, versículo 25 a 27, o texto diz o seguinte: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, olha a palavra mistério aqui, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento e em parte até que chegue a plenitude dos gentios.
e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor. Então veja que sempre o mistério está ligado com a vinda do Messias, a vinda do Redentor. Esse Redentor desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, e quando eu os remover os seus pecados. Então o apóstolo Paulo mostra a respeito, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do mistério, e usa a palavra mistério. E se você ver o contexto, o mistério é o quê? Um dia virá de Sião o Redentor, que redimirá Jacó, desviará de Jacó a impiedade, desviará de Israel a impiedade. Então o apóstolo Paulo diz, aqui no texto, liga esse mistério com relação à vinda do Redentor. Mas Romanos capítulo 16, versículo 25 em diante, nós também vemos Paulo usando a palavra mistério. Vamos ver. Romanos 16, 25, Paulo diz o seguinte: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas que agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras. Então o mistério é o que era algo que estava oculto nos tempos passados, mas que agora foi revelado a eles. Mas agora revelado, dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Então veja que o mistério está sempre ligado com relação à salvação, a salvação vinda através de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 e 2. Veja o seguinte: eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha a palavra mistério, mais uma vez usada pelo apóstolo Paulo. Então, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com discursos eloquentes, com muita sabedoria, não fui dessa maneira para proclamar os mistérios de Deus. Quando ele foi proclamar os mistérios de Deus, ele não foi com eloquência, com palavras de sabedoria. Então, o que são os mistérios de Deus? Ele vai dizer aqui, versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então veja que a palavra mistério, Paulo está dizendo que quando ele foi proclamar o mistério diante dessa igreja, ele não foi com palavras eloquentes, ele foi com o quê? Com a mensagem da cruz. Ou seja, o que é mistério? Mistério é a mensagem da cruz, é a salvação, é a verdade da cruz. Essa verdade que outrora estava oculta, mas que agora havia sido revelado pelos santos apóstolos, pelos profetas. 1 Coríntios 2, versículos 7 e 8. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus e do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não entenderam o mistério. Qual é o mistério? O mistério do Messias, o mistério do Redentor. Por não entender esse mistério, então eles crucificaram Jesus, o Senhor da glória. Então veja, mais uma vez, Paulo diz que a palavra mistério tem íntima ligação com a verdade revelada, com o evangelho revelado através de Jesus Cristo. Esse evangelho revelado através de Jesus Cristo é o mistério que outrora estava oculto. Se esses judeus tivessem entendido esse mistério, jamais teriam crucificado o nosso Senhor. Efésios 1, do 9 ao 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em quem? Em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O mistério é o quê? É a plenitude dos tempos, onde Cristo veio à terra morrer para fazer convergir nele todas as coisas. Mais uma vez, mistério está ligado com o Evangelho, com a vinda de Cristo. Efésios 3, do 3 ao 11. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, mais uma vez, a palavra mistério ligada ao Evangelho, à salvação até mesmo dos gentios que se tornaram co-herdeiros com os demais judeus que creram no seu Messias. Então veja que a palavra mistério, mais uma vez, ela significa uma verdade que outrora estava oculta, mas que agora foi revelada. Que verdade é essa? O Evangelho, a saber, Cristo revelado. Efésios 6, 19 e 20. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Mais uma vez, Paulo diz que o mistério é o quê? O mistério do Evangelho. O Evangelho era um mistério que foi revelado. Colossenses 1, 26 e 27. E o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mais uma vez, não preciso explicar, mistério estava oculto, mas foi revelado, a saber, o Evangelho. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Quem é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Nesses textos que nós acabamos de ver, fica muito claro para nós o que é mistério. Portanto, o que nós devemos fazer agora? Nós devemos olhar para o texto de Coríntios, capítulo 14, versículo 2, e entender a palavra mistério ali, porque o apóstolo Paulo, mais uma vez, está usando a palavra mistério. Por que ele não precisou explicar ali no texto a palavra mistério? Porque todos entendiam o que era a palavra mistério, todos entendiam o que significava esse mistério nos discursos, nas cartas de Paulo. Sempre que a palavra mistério aparecia, geralmente ela estava ligada, quando se diz respeito à profecia, quando se diz respeito à proclamação do Evangelho, ela sempre estava ligado ao mistério de Cristo que foi revelado através dos apóstolos e profetas. Então vamos ver o capítulo 14, versículo 2, com essa ótica, com essas lentes. Paulo diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua, presta atenção, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Bom, vamos aplicar a palavra mistério aqui e vamos entender o que isso significa. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Nós já sabemos que mistérios é o quê? Eram verdades ocultas que estavam sendo reveladas. Portanto, por que era importante a interpretação dos dons de línguas? Porque quem falava em línguas estava falando mistérios. O que? Estava falando verdades que outrora estavam ocultas. O Espírito Santo estava capacitando os cristãos naquele tempo para que eles trouxessem à tona, trouxessem luz a esse mistério. Então, quem falava em línguas estava falando mistério, estava trazendo o que? Se você ler em Atos capítulo
capítulo 2, qual foi a exclamação daqueles que ouviram falar no seu idioma? Como ouvimos falar das maravilhas de Deus no nosso próprio idioma? Então o que eles falavam? As maravilhas de Deus, a saber, o próprio Evangelho, que é a maravilha de Deus. Então, todo mundo que falava em língua naquela época estava trazendo um mistério para a igreja. Por isso, quando a língua era interpretada, ela era equiparada à profecia. Por quê? Porque revelava esses mistérios, o evangelho, a verdade que estava oculta e que estava sendo revelada. Por isso era importante ter intérprete. E também por essa razão não faz nenhum sentido alguém orar em casa e receber esses mistérios e ficar para ela mesmo. Não faz sentido. O mistério foi dado para ser passado para a igreja. Então quem fala em línguas não fala, quem fala em línguas, vamos entender aqui, sem intérprete, não fala a homens, porque ninguém entende. Fala a Deus. Ou seja, Deus deu a ele, a esse cidadão, o mistério, Deus revelou esse mistério a ele e ele vai falar esse mistério. Só que quando ele fala esses mistérios na igreja, ele fala num outro idioma e ninguém compreende. Ele fala numa língua e ninguém compreende ali. O que acontece? Deus, evidentemente, compreende. Então essa pessoa está falando para quem esses mistérios? Para Deus. Deus é o único que está compreendendo aquilo que ele está falando. Por isso, quem fala em línguas, fala mistérios e fala a Deus. Ele está devolvendo aqueles mistérios, ao invés de falar para a igreja com um tradutor, para que todos entendam esse mistério, ele está falando sem intérprete e está falando a Deus. Deus está entendendo. Portanto, quem faz assim, não está cumprindo com o propósito do dom de edificação da igreja. Ele está simplesmente falando a Deus mistérios que o próprio Deus revelou a ele, a saber, o próprio Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo dá essa diretriz aqui, olha, quem fala em língua não fala aos homens. Por quê? Ninguém diz, mas o Espírito fala, porque ninguém vai entender. Ninguém entende o que ele está falando. Então, ele fala mistérios. Nós já sabemos o que é mistérios. Mistérios não é lavachúrias, não é chipabalahal, não é qualquer coisa do gênero. Mistério eram verdades ocultas que foram reveladas e as pessoas naquela época, quando recebiam esse dom de línguas, elas tinham que falar com o intérprete. Para quê? Para que esses mistérios chegassem aos ouvidos de toda a congregação e de forma que todos fossem edificados por essas verdades que haviam sido reveladas, trazidas à luz. Então, Paulo, no versículo 4, diz que quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, faz para edificação e encorajamento e consolação dos homens. Então, falar em línguas tem que ter intérprete para quê? Para consolar os homens, para encorajar os homens. Era a verdade do Evangelho. Era o Evangelho que trazia consolo, que trazia encorajamento a todos os homens. Por isso, quem fala em línguas sem intérprete, falava mistérios, porque Deus é que estava dando esses mistérios a eles, mas eles não falavam aos homens, falavam a Deus. Isso não estava correto, porque o dom não foi dado para você usar de maneira pessoal e sem edificar a igreja. Outro equívoco que há com relação aos dons de línguas é afirmar que o dom de línguas, na verdade, é as línguas dos anjos. É afirmar que as línguas que eram faladas eram as línguas dos anjos. E para quem acredita na contemporaneidade do dom, é afirmar que as línguas que são faladas por aí nas igrejas afora, no mundo afora, se tratam de línguas dos anjos. Isso é um tremendo erro, um tremendo engano que não tem respaldo bíblico. Talvez você tenha lembrado de um texto agora. Talvez você tenha recordado do capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo diz, ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Então você está pensando, então Paulo falava as línguas dos anjos, conforme algumas pessoas têm interpretado erroneamente esse texto. Mas vamos ler o texto e nós vamos descobrir que Paulo não está afirmando que ele falava as línguas dos anjos. Paulo começa dizendo, ainda que eu falasse. Isso não significa que ele falava as línguas dos anjos. Se eu disser a você o seguinte, ainda que eu vá à lua ou a outros planetas, se eu não tiver amor, nada adianta.
Ainda que eu voasse pelas nuvens com as minhas próprias asas, se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Isso significa que eu voo por aí, que eu tenho capacidade de sair voando? Isso significa que eu estou em outro planeta ou que eu estou indo para outro planeta, que constantemente eu vou a outro planeta? Absolutamente, isso não significa. Se nós olharmos para o capítulo 13, nós vamos descobrir alguns fatos que o apóstolo Paulo lista para nós. Vejamos o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Agora ele segue falando a respeito dessa caridade, desse amor. Bem, se nós olharmos para o versículo 2, Paulo diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. A pergunta que eu faço: Paulo tinha conhecimento de toda a ciência? Paulo tinha todo esse conhecimento? Paulo tinha toda a fé capaz de transportar os montes? Toda a fé estava centralizada em Paulo? Se nós olharmos para o versículo 3, ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Nós sabemos que Paulo não tinha fortuna nenhuma. Nós sabemos que Paulo não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Então Paulo não tinha fortuna nenhuma, mas ele diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Ele segue dizendo: e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Pergunta: quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava queimando no fogo? Ele havia entregado o seu corpo para ser queimado? De maneira nenhuma. Então fica claro para nós que Paulo não está afirmando que ele fala as línguas dos anjos. Está falando que se ele falasse, se lhe fosse possível falar as línguas dos anjos e não ter amor, isso não significa absolutamente nada, levando em consideração que aqueles homens que são tratados no capítulo 12 e no capítulo 14, eles estão falando línguas humanas, que teoricamente é uma língua inferior às línguas dos anjos. E Paulo então está usando de um exagero, mostrando: olha, vocês estão discutindo por questões dessas línguas que vocês estão falando, vocês acham que essas línguas elas são tão importantes assim? Então, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, não adiantaria nada. Quem dera essas línguas humanas que vocês estão falando? Quem dera esses idiomas que vocês estão falando aí na igreja? Então, o apóstolo Paulo de maneira nenhuma está afirmando que ele falava as línguas dos anjos, e de maneira nenhuma ele está afirmando que qualquer um cristão ou que outro cristão poderá falar as línguas dos anjos. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. Nós devemos olhar o texto à luz do seu contexto e interpretá-lo corretamente. Bem, agora a pergunta que não quer calar: a respeito do juízo que foi falado no capítulo 14. Nós vimos que o apóstolo Paulo disse naquele contexto do capítulo 14, versículo 22, que a língua é um sinal para os judeus, um sinal para os infiéis. E nós vimos já, à luz do contexto, à luz das Escrituras, à luz do Antigo Testamento, que esses infiéis eram, na verdade, os judeus, e que foi dado um sinal de juízo sobre esses judeus. E o sinal de juízo sempre era a destruição do templo, o cativeiro, alguma desgraça que acontecia com eles. E quando o apóstolo Paulo falou a respeito desse sinal que era dado aos incrédulos, lembrando que o dom de línguas ainda estava sendo falado, ainda estava em vigência naquela época, então os judeus que lá no capítulo 2 de Atos ouviram um outro idioma estranho, esses judeus que estavam em Coríntios também, juntamente com os cristãos, ouvindo falar em outros idiomas, a pergunta que não quer calar: e o juízo?
onde está o juízo sobre eles? Quando esse juízo veio sobre eles? Por quê? Se eles de fato ouviram uma língua estranha, então o que eles deveriam esperar? O juízo. E quando é que esse juízo aconteceu? Será que houve um juízo sobre os judeus? Será que Deus cumpriu a sua promessa? Será que Deus foi fiel à sua palavra? Vejamos se Deus foi fiel ou não. Quando que isso se cumpriu? Se cumpriu exatamente no ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu? No ano 66 depois de Cristo, houve uma pequena rebelião em Israel e os judeus simplesmente acabaram. Os romanos acabaram com os judeus, mataram esse pequeno grupo de rebeldes que estavam se levantando contra o Império Romano. Só que essa primeira rebelião incentivou o povo de Israel a fazer constantemente rebeliões. Então começou a haver em Israel constantes rebeliões. Então os israelitas começaram a se rebelar até que chegou no ano 70, o general Tito recebeu uma ordem, entrou em Jerusalém e acabou com o templo. E destruiu o templo por completo. E naquele dia ele matou, segundo a narração de Flávio Josefo, matou ali o general Tito, matou em torno de 1 milhão de judeus. Somente dentro do templo, em torno de 500 mil judeus foram mortos naquele dia e o templo foi transformado em ruínas, em pó. Então o templo de Israel foi destruído e mais de 1 milhão de judeus morreram naquele dia, no ano 70. Então o juízo de Deus sobre Israel veio no ano 70. A pergunta que não quer calar. Esse texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler, que nós lemos no começo desse estudo, esse texto de Deuteronômio, ele é aplicável a nós hoje? Se nós não ouvirmos a palavra do Senhor e não obedecermos ela, será que Deus vai enviar até nós uma nação longínqua que fala uma língua que nós não compreendemos? Isso vai servir de sinal de justiça, de juízo sobre nós? Será que esse texto ele ainda ele vale para nós? Ele foi direcionado a nós cristãos? Se esse texto foi direcionado a nós cristãos, então significa que todas as vezes que você ouvir alguém falar em línguas na sua igreja, se prepara e corra. Por quê? Porque o juízo de Deus virá sobre você. Mas nós sabemos que esse texto de Deuteronômio é um texto específico dado aos judeus. Os judeus foram sempre penalizados e castigados por não obedecer a palavra do Senhor. E sempre que isso ocorreu, eles eles presenciaram um idioma estranho próximo deles e logo o juízo de Deus veio. E o último juízo de Deus sobre Israel, até então, se deu no ano 70 depois de Cristo. Então Deus tratou com o seu povo ali, os israelitas, que não receberam a mensagem do evangelho, que se tornaram, como o apóstolo Paulo diz, infiéis. Por quê? Porque eles se tornaram infiéis. Na verdade, eles alcançaram o maior grau de infidelidade que eles poderiam ter. Por quê? Porque eles estiveram diante do próprio Cristo, do próprio mistério revelado. E o que eles fizeram? Eles não reconheceram o seu Messias, não reconheceram o Jesus, o Cristo. E por essa razão, eles, obstinados em seus pecados, na sua própria cegueira, eles mereciam padecer, eles mereciam receber o juízo. Por isso, em Atos capítulo 2, nós vemos o sinal sendo aplicado a esse povo. Sinal sendo aplicado aos israelitas, de maneira que Pedro se dirige aos irmãos judeus, ou são irmãos. Isso que vocês estão vendo aqui é a profecia, é algo que foi predito pelo profeta Joel. Lembrando, profeta tem a ver com os judeus, tem essa ligação. Gentil não entendia nada de profecia, então Pedro está falando com o seu povo, alertando eles num tom de urgência que o juízo de Deus está iminente. Passou um tempo depois, o juízo de Deus veio e acabou com Israel, acabou com o templo. De lá para cá, Israel nunca mais foi o mesmo, porque o juízo de Deus veio sobre o seu povo. Portanto, Deus cumpriu a sua palavra. Deus havia prometido a Israel, ao seu povo, aos judeus,
em Deuteronômio que faria isso, que destruiria, que enviaria uma nação, que arrasaria com eles. E se eles não obedecessem a palavra, eles não obedeceram ao longo da história, não obedeceram diante do seu próprio Messias, então Deus trouxe juízo sobre eles. Então essa é meu posicionamento quanto ao dom de línguas, quanto à finalidade do dom de línguas, e eu quero ressaltar que Deus aproveitou desse dom de línguas para também comunicar essa verdade que outrora estava oculta a povos de outras nações. Então Deus, aproveitando esse dom que serviu também não somente de sinal de juízo sobre os israelitas, Deus também usou esse dom para a proclamação do evangelho, porque Jesus disse a eles: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês iam ser o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Pergunta: como aqueles iletrados iam ser testemunhas de Jesus nos confins da terra, sem falar o idioma? Lembrando, não dá tempo de fazer um wizard rápido para que eles aprendessem vários idiomas. E você viu, existiam várias nações que estavam ao redor de Jerusalém, que estavam em Jerusalém naquele dia, e esses judeus não tinham condições nenhuma de pregar o evangelho a eles. Então o que Deus fez? Ao dar essa capacitação, esse dom a esse povo, aos cristãos que estavam reunidos aquele dia naquela casa, Deus aproveitou e proclamou o mistério que estava oculto também diante dos gentios. Nós sabemos que depois desse episódio em Atos capítulo 2, algumas igrejas provavelmente saíram dali, e outras igrejas mais provavelmente foram fundadas partindo desse episódio. Então Deus usou esse dom também dessa maneira, e também como um sinal de juízo. Se você crê que a palavra de Deuteronômio está restrita aos judeus, então significa que o dom de línguas não tem mais necessidade de existir hoje. O dom de línguas não tem razão de existir, porque não é mais necessário Deus usar esse sinal de juízo sobre os judeus, porque Deus não trata agora com aqueles judeus. Deus trata agora com o seu novo Israel, com o Israel de Deus, que somos nós, o seu povo. Então essa é a minha posição, e se você não concordar ou não discordar, não perca também seu tempo querendo debater. Eu não fiz esse vídeo para debater com você, eu fiz esse vídeo simplesmente para responder aos meus amigos que têm me perguntado a respeito do dom de línguas. E aos meus amigos e a você que ouviu e tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato também, fique à vontade.